Queridos irmãos e irmãs da paróquia de São Francisco na Maravilha, nós hoje estamos aqui celebrando esta Eucaristia juntos, pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. Eu estava lá fora falando com o Fausto, dizendo, depois de 5 missas, na segunda-feira o padre está aqui celebrando, é muito amor, né? Então é amor que transborda nesse momento, que sai da Eucaristia, que sai da palavra de Deus e também dos nossos corações. É uma alegria poder celebrar a Santa Missa mais uma vez aqui nesta comunidade. Meus irmãos, a palavra de Deus, nesses últimos dias, está muito bonita as leituras. Tantas leituras que nós lemos a primeira, a segunda aos domingos, durante a semana a primeira, só a primeira, o Salmo, também os Evangelhos. Uma vez eu dizia numa palestra que eu dava para algumas pessoas assim: olhe, a palavra de Deus, até como você chegar ao céu, está lá dizendo. E uma pessoa perguntava: padre, me diga o capítulo e o versículo, né? E eu disse: está nela toda, desde o livro do Gênesis, quando Deus nos criou para a salvação, até o Apocalipse, quando o profeta anuncia, fala da tragédia do demônio querendo destruir o projeto e o plano de Deus. Se você começar a ler do Gênesis e chegar até o final, Apocalipse, você vai saber como é que você faz para chegar até o céu. E a pessoa disse: oh, decepção. Eu digo, eu também me decepcionei, porque o professor meu mandou: leia do início ao fim e você encontra. Vocês prestaram atenção que nesses últimos dias Jesus cita algumas coisas que nós fazemos no dia a dia e que às vezes a gente nem sabe que está na Bíblia. Por exemplo, o dia desse teve uma leitura que dizia assim: olha, quando você, atenção, né? Quando você está numa reunião, tome cuidado para não dar preferência a ninguém. Às vezes chega uma pessoa bem arrumada, você diz: senta aqui, fulano, né? Aí chega uma pessoa simplesinho e tal, suado, aquele cheiro, né? Aí, não, fica aí, ou então senta aqui, perto nos meus pés, aqui no chão. Coisas assim, simples, que os profetas e Jesus anunciam ao povo para que a gente se comporte como verdadeiro cristão. A primeira leitura de hoje tem uma preocupação que aqui e acolá acontece na nossa vida. Quando a gente está no encontro, quando a gente está numa pastoral fazendo um trabalho ou outro, quando chega a hora da refeição, é uma cachorrada às vezes, né? Tem gente que parte para cima, fura a fila, não está nem aí, mas nós estamos se preparando, nós estamos se formando para celebrar bem a palavra de Deus, para fazer uma coisa ou outra, uma catequese, uma coisa ou outra. Mas na hora da partilha, o bicho pega. Então, São Paulo escrevendo aos Coríntios, ele chama a atenção para esse detalhe: olhe, eu não louvo pelas reuniões de vocês não, porque está acontecendo coisas feias entre vocês. Na hora da ceia, uns comem demais, enchem a barriga, outros se embriagam, né? Tomam a frente um dos outros, faz uma confusão. Não é para ser assim. O que é que o profeta está querendo chamar a nossa atenção? Dizendo assim: se comportem como filhos de Deus, se comportem, né? Se vocês conhecem a palavra, não maltrate o outro, não passe por cima da vontade do outro, não fure a fila do outro, se comporte como cristão. E ontem eu celebrava e dizia assim, nas comunidades por onde passei: aonde está na Bíblia que a gente pode fazer essas coisas? Desobedecer pai e mãe, bater na mulher, matar a mulher, porque a gente só deixa de fazer isso quando passa para a lei de crente. Vocês já prestaram atenção? Não, agora encontrei Jesus, agora não bebo mais, eu não bato ninguém. Sim, desde quando a palavra de Deus manda a gente fazer esse tipo de coisa? De maneira nenhuma. Então, a palavra de Deus serve para alimentar o nosso coração, para termos atitudes de verdadeiros cristãos. Vocês lembram da leitura de ontem, do domingo? Quem participou da missa aqui? Levanta a mão.
Vocês lembram o que era que dizia lá, as leituras de ontem? Uma coisa muito normal, muito comum também, assim, que acontece entre nós às vezes. O tema qual era? Fé. Fé. São Tiago disse o que para nós ontem? A fé sem obra é morta. Por quê? Aí ele contou uma historinha, né? Ele disse assim: o que adianta? Alguém chega para você e diz assim: olha, meu irmão, eu estou com fome, estou passando frio, né? Aí vamos acrescentar: eu não tenho casa, eu não tenho emprego, eu não tenho remédio para dar meu filho. Aí a gente que vai à missa, comunga a Eucaristia, todo, né? Tal, diz só assim: pois é, meu irmão, vá com Deus, eu vou rezar por você. Ele disse: o que adianta? Se você não estendeu a mão para ser solidário, para ajudar, para dar um agasalho, para dar um prato de comida à pessoa que está naquela situação. Portanto, meus queridos, hoje é um dia maravilhoso para a gente refletir sobre isso. São Francisco entendeu perfeitamente todos esses sinais humanos que eu estou falando e que nós cometemos no dia a dia. São Francisco entendeu muito bem e colocou em prática aquilo que ele aprendeu do Evangelho e se tornou quem ele é hoje. Se nós queremos ir para o céu, se nós queremos herdar o reino de Deus, precisamos converter nosso coração. Não só vir à missa, não só fazer procissão, não só ficar rezando o terço, não. Nada disso vai levar a gente para nenhum canto, se não for acompanhado de uma atitude concreta. Primeiro, de caridade, de misericórdia para com os outros, né? De compaixão, de amor sincero, sem falsidade. Porque muitos de nós, às vezes, agimos assim. Maltratamos os outros, falamos mal uns dos outros. Abra as redes sociais para você ver o desmantelo de gente falando mal uns dos outros, e é uma coisa maravilhosa, né? Você entra na onda. Se você dizer algo contrário, você é condenado ali mesmo, é linchado ali mesmo. Quando é que nós vamos ter coragem de ser cristãos de verdade? Hoje nós celebramos 2 mártires. O que é ser mártir? Por isso que nós estamos de vermelho, simbolizando o sangue deles derramado em nome da fé. 2 bispos, São Cipriano e São Cornélio, que fundamentaram sua vida na palavra de Deus, testemunharam na comunidade. São Cipriano foi auxiliado por São Cornélio e fundamentava mais ainda a fé da sua comunidade cristã, com base no Evangelho, ao ponto de derramar seu sangue e não negar a sua fé. Repito, quando será que nós temos coragem de ser cristãos de verdade? Quando será que nós vamos ter coragem de testemunhar Jesus Cristo? Nessas ondas de tiroteio no meio do mundo, que não vou nem ser bobo aqui de falar besteira, vocês sabem o que eu estou dizendo. A gente às vezes fica tão quieto, tão calado, mas é preciso às vezes a gente fazer isso, né? A gente não vai colocar a vida da gente assim para correr perigo, mas está tão complicado o mundo para a gente viver. Ninguém mais ama, ninguém mais respeita, ninguém mais valoriza, e está aí todo mundo se destruindo. Deus nos criou para a salvação. A igreja nos catequiza, nos educa com base na palavra de Deus, mas nós às vezes fugimos e não temos atitudes coerentes com a palavra de Deus. Por isso eu fiz questão de citar a leitura de ontem. Gente, a fé sem obra é morta. Como é que você reza, como é que você louva, como é que você diz que ama a Deus e não ama o próximo, não ama o irmão? Agora eu lembrei de uma historinha assim, diz que de lobos é alcateia, né? Faz tempo que eu não estudo isso, eu acho que é, né? Lobo é alcateia, é, né? No alcateia de lobos, disse que um foi mordido por uma cascavel. E quando ele chegou doente, né? Só babatando, aquejando, os outros se reuniram e expulsaram ele. Disse: você não pode ficar aqui porque o seu veneno vai contaminar os outros. E o pobre saiu vagando
estrada fora, de grota em grota, de buraco em buraco, e até chegou bem longe, desprezado de tudo, de todos. Dias e dias se passaram, a situação dele piorando. Diz que ele escreveu uma carta, mandou para a família dele, contando a situação. Olha, eu estou morrendo, eu estou passando muita necessidade, preciso de remédio para fazer os curativos, não tem de onde tirar, me ajudem. A família se reuniu, disse: não, ninguém vai, não tem nada a ver com isso não, ninguém vai lá não, de jeito nenhum. 3 dias depois disseram assim: olha, ele morreu. A família toda se reuniu, os parentes e amigos, os primos, os tios, e alugaram o transporte e foram fazer a visita ao morto. Vocês entenderam a história? Tem gente que não entendeu, né? Gente, às vezes nós somos incapazes de passar outra rua para fazer uma caridade, mas quando a pessoa está morta, a gente vai lá com a cara mexendo, né? Às vezes até chorando: ah, eu amava tanto. Vamos começar a ter cuidado com esse tipo de coisa, meus irmãos. Por que eu lembrei dessa história? Porque ontem eu celebrei uma missa, e lá uma menina fez uma mensagem dizendo assim: a vida não espera. Não é amanhã, não é depois, não, é agora, hoje. Se você ama alguém, ame de verdade agora e diga, deixa a pessoa saber. Eu não sei se vocês lembram, mas 11 com 7, 18, né? 18 anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu dizia na minha missa de posse: ou me ame ou me odeie, só não me deixe passar despercebido. Porque é bom você ouvir eu te amo, é bom você deixar o outro saber eu te amo, porque no dia da morte nem adianta mais. Aí faz aquela carta enorme, né? Pobre do padre doido para ir embora, cansado. Ai, a gente amava. Primeira coisa que eu digo: essa pessoa que está ali dentro sabia que vocês amavam desse jeito? Ou deixaram o pobre do lobo morrer, agora é que estão se manifestando, né? Então precisamos corrigir nossas atitudes, nosso coração. E a palavra de Deus nos chama a isso, a corrigir essas pequenas dificuldades que nós encontramos. Na leitura do Evangelho que nós acabamos de escutar, daqui surgiu aquela resposta maravilhosa que nós temos na Eucaristia. Qual é a resposta? Vocês sabem? Contando aqui a história, né? Jesus um homem disse: olha, Senhor, um oficial muito importante tem um empregado, esse empregado está doente e merece que o Senhor cure e faça alguma coisa por ele. Jesus disse: vamos lá. Porque Jesus não fazia distinção de ninguém, né? Eu sempre gosto muito daquele filme do João Grilo, eu acho aquilo maravilhoso. O João Grilo me representa. O bispo diz: no céu deve ter algum lugar aos eclesiásticos reservado. Ele diz: não, diante de Deus somos todos iguais. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus curava a sogra de Pedro, Jesus curava o cego, o mendigo. Jesus foi lá curar o empregado desse oficial. Só que ele percebeu e disse: eu não sou digno que esse homem entre na minha casa. Ele tinha consciência das atitudes dele, coisa que muitas vezes a gente não tem, ou se faz de doido e vai para a fila da comunhão, comungar a Eucaristia como se fosse a coisa mais simples do mundo, e não é. Ou seja, a Eucaristia que nos salva também nos condena. Tenhamos consciência, né? Então, o que foi que o oficial disse a Jesus? Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa. Diz apenas uma palavra e meu servo ficará curado. Gente, isso é fé. Fé. Acreditar numa palavra que Jesus diz. E Jesus nunca deixa na mão aqueles que o procuram. Vocês já prestaram atenção? Em todo o Evangelho, todas as pessoas que o procuraram obteram de Deus o que era necessário para a vida dele. Seja a cura dos olhos, as mãos se endireitavam, os pés se endireitavam, os surdos ouviam, os mudos falavam.
tudo isso acontecia. Vocês estão há 2 dias, né? Fazendo o Tríduo de São Francisco. O que foi que mudou no coração de vocês? Qual foi a graça que vocês alcançaram? Porque Jesus está aqui na Eucaristia, já presente. O mesmo Jesus da Bíblia é o mesmo, fica frente a frente conosco. O que é que nós obtemos dele? Ou a gente não acredita que é Jesus? Porque quem acreditou, recebeu. Tenhamos coragem de ser cristãos, meus irmãos. A exemplo de São Francisco, procuremos viver nossa fé, amando-nos uns aos outros, colocando em prática a nossa vida de fé com base no Evangelho e vivendo todo como verdadeiros irmãos. Que Deus nos abençoe.